Muito bem, meus queridos e meus amados irmãos, teremos também agora o momento da reflexão da Palavra de Deus e convido você a meditar comigo numa palavra desta tarde que acredito que para nós é de muita importância, porque se trata de Palavra de Deus, exclusivamente a fala de nosso Jesus Cristo, quando estava ensinando aos seus discípulos e também à multidão. Convido você para meditar no texto da palavra. Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso 28, cuja epígrafe é a parábola dos dois filhos, né? Então nós vamos ler e vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa tarde, que ensino a gente pode tirar daqui por meio dessa palavra que vai ser lida. Diz o seguinte: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disse-lhes ele: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois se arrependeu para crer. Muito bem. Essa é uma parábola, amados irmãos e amigos, que Jesus cita para ensinar, para corrigir os pensamentos e a maneira ou a forma que aquela multidão, que era a maior parte deles de fariseus e escribas, entendiam a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas do céu. Ora, nós temos aqui uma palavra interessante nessa parábola de Jesus. Um certo homem que tinha 2 filhos, e a um ele mandou que fosse trabalhar na sua vinha, e ele disse: Não quero. Dirigiu-se para o outro e fez da mesma maneira, pediu para ele trabalhar na vinha, ele disse: Quero. Veja aí a disposição de um que não quis e outro que quis. Mas o que disse que não queria se arrependeu e foi. O que disse que queria, esse não foi. Jesus pergunta para aquela multidão, pergunta para aquele povo que estavam ali, qual foi realmente o que obedeceu ao Pai. E aí eles, sem titubear, responderam: O primeiro. Disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Esse obedeceu. Meus amados irmãos, o teor da história dessa parábola é que Jesus queria apresentar a falha, queria apresentar o erro daqueles fariseus, daqueles que estavam ali por sua religião, e dizer que não é simplesmente pelos fatos deles serem religiosos que entrariam no reino de Deus. Ora, eles responderam acertadamente que o primeiro filho não quis, não ia, não foi,
mas se arrependeu e foi depois. Ele disse que esse aí foi o que acertou. E Jesus estava se referindo a eles com essa parábola. Mas eles não perceberam que a palavra voltou contra eles. Porque, amados e queridos irmãos, o ensino de Jesus em relação à vida eterna, em relação ao céu, em relação à salvação da alma, é voltada para um sentimento de arrependimento, de amor, de benevolência e de graça de Deus. Não é simplesmente pelo fator religioso. E Jesus disse: ora, eu digo a vocês que os publicanos, as meretrizes, os pecadores, aqueles desarranjados da fé, aqueles desprovidos do amor, aqueles que são rejeitados, vão adiante de vocês, entrarão no reino de Deus. Jesus se referia à oportunidade que eles tinham de se arrependerem e se voltarem a Deus. Quanto a vocês que ouviram a pregação de João Batista, que pregava com justiça o arrependimento, e vocês, mesmo vendo, não creram, não receberam. E Jesus lançou em rosto isso aí. Se contrapõe à religião deles. Esse ensino de Jesus é muito categórico para ensinar que no reino de Deus tem lugar aquele que se arrepende. No reino de Deus tem lugar aquele que está distanciado de Deus. Que muitas vezes que se enche de religião não se aproxima do reino. Porque os valores são inversos. Os valores do reino de Deus se constituem através do amor, da benevolência, da fé genuína, do novo nascimento. E não pelos rudimentos, pelas liturgias, pelos aparatos religiosos. É isso que Jesus quis dizer para aquele povo ali. Esse ensino é muito importante. 2 filhos. O que representa? Um que representa ali os líderes religiosos. Um que representa ali aquele povo que parecia ser mais próximo de Deus. Aquele povo que parecia, na sua religião, estar fazendo a coisa certa. Disse: eu vou, estou dentro. Se tem algum proveito, se tem alguma vantagem, eu estou dentro. Mas, porém, o coração está longe. Diz que vai e não foi. Diz: eu quero, mas não cumpre. Diz: eu estarei contigo, mas o coração fica longe. Jesus se refere a esse povo. Quanto que aquele primeiro filho que disse que não ia: eu não vou. Portanto, se arrependeu e foi. Jesus está tratando aí daqueles que são afastados, que estão desprovidos da graça, são carentes, que são pessoas que precisam da misericórdia de Deus. Aí ele inclui aí publicanos e pecadores e meretrizes, pessoas que para o mundo perdeu o seu valor ou não tem valor algum, mas que para Deus continuam sendo pessoas carentes, que pode ser resgatada, que pode ser reaproveitada, restabelecida a sociedade. Isso é o que o Senhor está tratando com essa parábola. João veio pregando, João anunciou o pecado do arrependimento, João apontou o caminho, João falou em nome da justiça, por meio da graça de Deus. Vocês não perceberam, não aceitaram, no entanto disse: eu estou dentro, eu vou. Mas não foram, mas não creram, não receberam, se distanciaram, perderam o foco. Precisa voltar-se a Deus na prática do amor e da misericórdia. Aliás, isso é o cristianismo. Não há cristianismo, não há graça de Deus, não há meio
de alcançar os céus, se não for com Cristo, se não for pela benevolência do seu amor, da sua benignidade, da sua bondade. Jesus ensinou várias vezes sobre o caminho verdadeiro pelo qual devemos seguir Jesus, com humildade e com sinceridade e com coração arrependido. Não é pelas longas e bonitas orações, como ele muitas vezes focou isso aos próprios fariseus, que exerciam uma religiosidade muito exacerbada, muito cheia de rudimentos e de aparatos e de rituais e cumpridores da lei, da Torá, mas no seu coração não tinha a lei do amor, da misericórdia, e isso de muito tempo, não só no Novo Testamento, mas desde o profeta Isaías, quando pregava e anunciava sobre isso. Portanto, meu amigo, meus amados irmãos, o Senhor te recebe, te aceita, ainda que você diga não, ainda que você não compreenda o porquê precisa entrar na vinha de Deus, ainda que você não entenda a importância de obedecer a esse mandato de Jesus. Mas vai chegar o momento de você se arrepender, porque veio esse evangelho para você também. Eu não sei a que grupo você pertence aí, se do primeiro rapaz, daquele filho que disse não vou e foi, ou daquele que foi e não foi. Jesus representa aí esses personagens, coloca para confrontar exatamente aqueles fariseus que estavam ali no ponto de o acusar e de mostrar o seu lado religioso e acobertar todas as suas falhas pelos rudimentos. E Jesus mostra que o importante é um coração voluntário, crer e se arrepender e voltar-se ao Senhor. Esses terão sua oportunidade. Imagine, os publicanos e os meretrizes entrarão primeiro diante de vós. Por quê? Porque a eles foi dada a oportunidade do arrependimento. E aquele que escuta a palavra, mas aceita do seu modo. Eu acredito que aquele rapaz que disse eu vou e não foi, é o mesmo sentido de vocês, olha, eu tô dentro, né? Mas é da minha maneira. Eu topo, mas tem que ser como eu quero. Afinal, cada um faça a sua parte. Eu tô dentro, mas a minha maneira de pensar, a minha ideologia é diferente, né? Não precisa disso ou daquilo. Exclui o que é verdade, exclui o que é sã doutrina, tira aquilo que dá a vida e vai pelos rudimentos das coisas seculares deste mundo. Talvez seja esse o pensamento desse grupo dos que dizem eu vou, eu quero, eu estou dentro, mas nem foi, nem está dentro, nem quer. Isso é a verdade que Jesus ensina nessa parábola. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, povo de Deus, você de perto, você distante, você que está sendo alcançado, né, através aí da internet, pelo Facebook, esteja em qualquer lugar onde você estiver, lembre-se, o Senhor é Deus aí onde você está, o Senhor é Deus onde você mora, o Senhor é Deus na sua vida. Ele é Senhor e quer ouvir de você uma palavra de arrependimento e dizendo, até agora eu tenho resistido e não ir. Até agora eu tenho resistido e não aceitar. Até agora eu tenho resistido de não crer, porque eu acho que tem outros caminhos. Mas entendi que os outros caminhos não levam a Cristo. E eu, entanto, eu vou. Arrependeu-se e foi, disse o primeiro rapaz, quando foi chamado para a vinha. O Senhor está te chamando, querido amigo, querida amiga. O Senhor está te chamando nesta tarde. Vá à vinha, vem, porque eu quero tratar com você. Eu quero cuidar de você,
e eu quero te dar a graça bendita da salvação eterna. Deus abençoe nesta tarde a sua vida, o seu coração, e que o Senhor seja gracioso para com você e com todos da sua casa. Fique com esta palavra no teu coração, medite nela e saiba, o Senhor continua propondo para você, vai a vinha, vem a vinha, eu te espero, eu quero te dar a paz. Deus te abençoe.